aí, pessoal, como vai a nossa República? Hoje eu estou aqui no Museu do Ipiranga, ao lado do monumento e também ao lado dela, que é arqueóloga, historiadora e também autora do livro O Novo Grito do Ipiranga. Ela é a Valdirene do Carmo Ambil. Tudo bem, Valdirene? Tudo bom? Tudo jóia. Obrigada pelo convite para estar falando aqui com os nossos amigos monarquistas e também simpatizantes da monarquia. Valdirene, eu queria que você comentasse com o pessoal sobre o seu livro, né? Quais os pontos que foram abordados, qual o seu trabalho? O livro ele é baseado na minha tese, né, de mestrado em arqueologia, que foi apresentada ao Museu de Arqueologia e Etnologia da USP em 2013, né, que foi exatamente sobre os trabalhos que nós fizemos aqui nos remanescentes humanos dos imperadores Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dona Amélia. A tese ela está online no site da USP, só que eu pensei em criar uma forma de tornar mais fácil para as pessoas que não são da nossa área entender um pouco daquilo que nós fizemos aqui. Então, a linguagem que eu uso nele é um pouco menos técnica do que eu uso, lógico, na minha tese, né? E eu também coloco nesse livro muito do meu lado pessoal, que é lógico que quando você vai fazer uma tese acadêmica você não pode ter. Nesse meio tempo, o ótimo que houve para mim foi exatamente esse intercâmbio que eu consegui com os colegas de Portugal, historiadores de Portugal. Por quê? Nós temos, na verdade, uma grande lacuna na nossa história. Nós temos aqui no Brasil o nosso lado, o lado brasileiro, daquilo que nos aconteceu aí falando em século XIX, principalmente a própria questão da vida vinda da família real, etc. E os portugueses, eles têm o lado português. Então, o que eu tento fazer agora com esse livro, Novo Grito do Ipiranga, é começar a ter esse contato com os portugueses, a conversar com eles, entender o lado deles, da mesma forma que eles estão fazendo a mesma coisa comigo. Isso, para mim, pelo menos, é fantástico. Ótimo. E surgiu essa necessidade de fazer o livro porque você, de fato, eu acredito, né, que seja monarquista, aderente aí à monarquia, né? E também acho que você, eu já vi a respeito, você nasceu aqui nessa região, então você sempre teve essa familiarização aí com o nosso imperador e também com a Dona Imperatriz Leopoldina. Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho disso também para nós aí, pra gente que está assistindo. Na verdade eu nasci aqui no bairro do Ipiranga, né, que próximo ao monumento, ao museu. E eu sempre brincava aqui desde da minha infância, via os problemas que aconteciam aqui da umidade, que não é uma coisa de hoje, infelizmente. E eu sempre tive essa preocupação, né, de como será que isso não poderia afetar os remanescentes humanos dos imperadores de alguma forma. E, enfim, naquela época era muito comum se passar independência ou morte, e aí eu comecei a me interessar bastante pela figura da Imperatriz Dona Leopoldina, né, que é uma mulher fenomenal, né, fantástica. E então a minha tese que foi feita na graduação em História, ela foi feita exatamente em cima da participação política da Dona Leopoldina no processo de independência do Brasil. Né? Infelizmente, né, ela não está à disposição porque eu não fiz essa graduação numa universidade pública, foi numa universidade particular, então existem certas restrições. Né? E com esse trabalho também veio a própria questão da Dona Amélia. A Dona Amélia, inclusive, quando ela chega aqui ao monumento em 1982, eu estava aqui, eu tinha 11 anos de idade na época, foi uma coisa que me marcou bastante, que foram por todas as honras militares, enfim, os dragões da independência, salvos de tiros de canhão, foi uma coisa linda. Eu lembro que eu falei até para o meu pai, né, eu falei, pai, quando eu crescer, eu vou, né, ser militar, o policial militar, um dia alguém vai fazer algum tipo de trabalho exatamente para a preservação, né, dos imperadores, e eu como militar vou prestar honras para eles. Só que eu nunca pensei que essa pessoa seria eu, que eu nunca seria militar, mas enfim. Mas ótimo, o seu trabalho tem ajudado e muito aí, né? Eu falo que seria muito bom se nós tivéssemos mais pessoas
com essa força de vontade e esse empenho em querer estar aí resgatando as nossas raízes, que afinal de contas foram distorcidas, né? Enfim, a gente tem a perda aí da nossa identidade como brasileiro, né, Valdirene? Exatamente. O que nós temos hoje, não hoje, já há algumas décadas, é uma forma de você inserir certos tipos de conhecimento de determinadas coisas que fica difícil para que a população como um todo se identifique, para criar essa identidade. O Brasil ele é formado por várias raças, por várias etnias. Eu acho super importante cada trabalho que é feito, seja ele do indígena, seja ele do negro, seja ele do europeu. Só que o que você vê, né, nas últimas décadas foi basicamente são trabalhos voltados, né, apenas para uma ou outra questão. Basicamente essa questão europeia, principalmente, ela foi esquecida. Do Império, então, terrível. Nós tivemos até um presidente da República que chegou a falar que ele não sabia, né, que o Brasil já tinha sido uma monarquia, enfim. Né? Então, isso tudo, a população, o que mais me surpreende aqui, mesmo quando eu estava fazendo os meus trabalhos de campo aqui, que eu passei dias e dias, foram 7 meses aqui trabalhando, muita gente entra, não sabe o que é esse monumento. E é um local que até meados da década de 80 era o principal monumento do país. Por quê? Quer as pessoas queiram ou não, certas pessoas gostem ou não, aqui que começou, aqui que foi formado um país livre chamado Brasil e um povo chamado de brasileiro. Exatamente por um lusitano que está aqui sepultado, que é o nosso Dom Pedro I. Só que tem muitas pessoas que optam por esquecer isso. O que é lamentável, o que eu vejo, aquilo que eles não conseguem muitas vezes deturpar, eles simplesmente abandonam ao esquecimento. Infelizmente, né, qualquer um que visite o local, é visível essa deterioração do espaço. Inclusive o meu trabalho, né, como já falei, ele foi pensado exatamente na preservação desses corpos, só que aquilo que nós vemos aqui é muito preocupante, a estrutura desse local. Né? Espero que um dia haja realmente essa consciência, essa vontade de preservar essa memória. Aqui foi um local que já vieram presidentes dos Estados Unidos, a Rainha Elizabeth já esteve aqui. Então nós temos que recuperar isso. Qualquer país do mundo tem um monumento que represente mais o seu povo. Só que parece que o Brasil, infelizmente, estão acabando com a nossa memória e a nossa identidade. Com certeza. E fica uma mensagem aí para o nosso governador que o museu precisa, o quanto antes, né, da restauração. Que nós temos aí os nossos amigos de outros países que querem conhecer o Brasil, querem conhecer o museu e a gente precisa disso. Pessoal, como eu sempre comento, a monarquia não é uma questão de coroa, e sim de administração governamental e de continuidade. A gente precisa ler livros bons, como o da Valdirene, por exemplo. Eu estou deixando o livro dela aqui para você ver e para você comprar, porque eu indico como uma boa leitura. E também vamos assistir o Brasil Paralelo, porque esses meninos fazem um trabalho de verdade, com profissionais muito bons, como a Valdirene, o professor Olavo, o Dom Luiz Felipe e o Thomas Juliano, e são esses profissionais que a gente tem que estar acompanhando para se manter bem informado e com formação de verdade. Valdirene, obrigada pela participação. Sou eu que agradeço. Eu te desejo uma boa sorte aí no seu trabalho, no seu desafio. Eu te agradeço por você ser essa pessoa aí que leva para nós a monarquia adiante, e a gente segue firme na luta aí com os nossos amigos, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.